Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 15. Nós leremos a palavra de Deus para ouvir a mensagem nesse momento. Gênesis, capítulo 15, nós leremos os 6 primeiros versículos do texto sagrado. Então, oraremos ao Senhor pedindo iluminação, instrução para esse tempo nosso. Gênesis capítulo 15, está escrito, palavra de Deus: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quero te convidar a orar ao Senhor, e se puder, feche seus olhos. Peça a Deus instrução, entendimento, nesse momento em que nós abrimos a palavra, lemos. Pai, por favor, ajuda-nos. Nós nos reunimos como um povo que invoca o teu santo nome. Invoca, portanto, a tua presença gloriosa. Presença que é santa, justa, pura e verdadeira, que também se revela com misericórdia, bondade, e por tua misericórdia, por teu amor, abre os nossos olhos e nos dê entendimento. Ajuda-nos a discernir a tua palavra, ajuda-nos a discernir espiritualmente este livro espiritual, a tua palavra que é espiritual. Ajuda-nos, por favor, abençoa-nos, portanto, nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, amém. Este livro que a gente tem em mãos, a Bíblia Sagrada, é dividido em 2 testamentos, um Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nós temos este livro, Antigo e Novo Testamento, chamado de Bíblia. É dividido entre o antes de Jesus, antes do nascimento de Jesus, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento vai narrar o nascimento do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus, e também os desdobramentos na vida dos discípulos, o ensino da igreja, as cartas apostólicas, o livro de Atos, aquilo que o Senhor, a partir daquilo que o Senhor Jesus fez. Temos então o Antigo e Novo Testamento. E é muito comum, tornou-se popular, especialmente no Brasil, que a salvação, porque quando a gente lê esse livro, quando a gente aprende desse livro, a gente aprende acerca da salvação dos homens, a gente ouve falar de homens que receberam de Deus a salvação. Tornou-se popular no Brasil, comum, até mesmo dentro das igrejas, que a salvação dos homens, antes do nascimento de Jesus, antes de sua morte, sua ressurreição e dele ter subido aos céus, a salvação dos homens, antes do Senhor Jesus,
Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, entre tantos outros, a salvação destes se dá pelas obras. E que no Novo Testamento nós vivemos um novo tempo em que a salvação dos homens se dá agora pela graça. Isso se tornou comum, popular. Mas eu preciso dizer a você que não é assim que as Escrituras nos ensinam. A salvação nunca foi pelas obras. Nunca houve um homem salvo por suas obras. E quando eu falo de obras, eu estou dizendo homens que, por sua obediência a Deus, homens que, por fazerem o bem, por se dedicarem à justiça, a coisas que eram retas, estes homens receberam a salvação como mérito. Não há salvação pelas obras. A gente vai passar por alguns textos hoje, eu quero ler com vocês algumas passagens que nos ensinam que a salvação sempre foi pela fé. Antigo e Novo Testamento, portanto, vão ensinar que a salvação do homem se dá somente pela fé. E se Antigo e Novo Testamento narram uma história de salvação pela fé, eu preciso dizer que isso tem a ver com a sua vida. Implicações com os nossos dias, com as mensagens que ouvimos, com as pregações que ouvimos. Porque é pela fé em Jesus Cristo que eu e você recebemos de Deus a justificação, a justiça de Deus para ser apresentado diante dele. Bem, o texto que nós estamos lendo aqui, o texto de Gênesis capítulo 15, é um texto em que nós encontramos Deus e Abraão fazendo uma aliança. Deus e Abraão fazem uma aliança. Essa é a primeira passagem do Antigo Testamento que alguém vai ser chamado justo diante de Deus. Um homem sendo chamado justo diante de Deus. E se você tem habilidade com a leitura dos Salmos, você vai se lembrar, por exemplo, de dois salmos, o Salmo 15 e o Salmo 24, que fala, quem é que pode se apresentar na presença de Deus? Quem habitará na presença do Altíssimo? Você lembra desses salmos? E aí o salmo vai descrever que é aquele que é puro de coração, aquele que tem as mãos limpas, aquele que não mente, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade. Somente este pode se apresentar diante de Deus. E quando você lê um salmo como esse, eu imagino que você talvez se veja desesperado quando a Bíblia diz que é aquele que é puro de coração. Porque se você sondar um pouquinho do seu coração e você encontrar um resquício de impureza, diante de um Deus justo, como é que você se apresentaria? Essa pergunta precisa ser feita. Como Abraão foi justificado diante de Deus? Conforme a gente lê no texto, versículo 6, ele creu no Senhor. E aí o texto vai dizer que, porque ele creu, ele foi justificado. Essa justiça de Deus permitiu que Abraão estivesse agora aliançado com Deus, estivesse em paz com Deus. Agora, o que de fato, o que exatamente Abraão creu? Bem, a nossa leitura do 1º ao 5º versículo vai dizer que o Senhor Deus fez uma promessa a Abraão. A promessa de um descendente. Não é isso que a Bíblia nos diz? Abraão não tinha filhos, esse é o drama da nossa leitura. Nós lemos e vemos um homem que não tem filhos, que não tem um descendente. E essa expectativa de um descendente, de onde vem? A gente vai ver. Mas quem é o descendente que o Senhor Deus promete para Abraão? Seria Isaac? A gente conhece a história e sabe que Abraão vai ter um filho chamado Isaac. É de Isaac que nós estamos falando? Quem é esse descendente? Por que essa ardente expectativa de um homem, quando Deus dá a ele promessa de um galardão, promessa de coisas
maravilhosas, e ele se volta para pedir por um descendente. Que expectativa é esta deste homem por um descendente? A gente vai ver que a história do Antigo Testamento, ela é toda sobre o descendente. Se a gente voltar um pouquinho as nossas páginas, ao capítulo 3 de Gênesis, mantenha a sua Bíblia aberta, se você puder. O capítulo 3 de Gênesis, o versículo 15, vai falar de uma promessa de um descendente. O texto vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, Deus falando a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente olha para um texto bíblico que é chamado entre os teólogos de proto-evangelho. O primeiro anúncio de Deus de uma boa nova. Por quê? A serpente que, por meio da sua capacidade de ludibriar o homem, fez com que o homem quebrasse a aliança com Deus. E por ter quebrado a aliança com Deus, o homem vai ser expulso da presença de Deus. Está destituído da glória de Deus. A humanidade já não pode mais se apresentar diante do Senhor, porque ela tem em si o mal. Ela tem em si a impureza. Não pode, portanto, apresentar-se diante de um Deus que está fazendo uma promessa diante de todo esse cenário de caos, diante dessa tragédia do homem separado de Deus. Qual é a promessa? A promessa de um descendente que põe fim a essa condição de separação do homem de Deus. Aqui a promessa de um descendente. Daí vocês vão ver o desenrolar da história. Adão tendo seus filhos, e as gerações, Noé, chegar a Abraão. A história, a promessa de um descendente está correndo entre a humanidade. Um descendente vai acabar com o problema. A promessa do Criador é que o descendente vai acabar com a serpente. E Abraão aguarda por esse descendente. A gente vai ver isso sendo lembrado, por exemplo, no capítulo 26 de Gênesis. O versículo 4 vai nos ensinar Isaac, ouvindo do próprio Deus, sendo lembrado acerca dessa promessa. O versículo 4 diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus está falando com Isaac, que ele fez uma promessa ao pai Abraão. E o que Deus está reforçando para o filho Isaac? Acerca do descendente, acerca da promessa do descendente. Ou seja, Abraão, Isaac, a história que eles estão ouvindo e sendo instruídos a confiarem é sobre a descendência. Mas, quando a gente chega a Gênesis capítulo 50, o último capítulo desse livro, a gente vai ver José falando aos seus irmãos, falando aos seus filhos, falando àquela geração de israelita que está já no Egito, o seguinte: a promessa. Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Esses homens não estão buscando pelas obras receber algo de Deus. Eles aguardam pelo cumprimento da promessa de um Deus que visita, de um Deus que encarna, de um Deus que se faz presente no meio deste povo, para libertar o povo deste caos. De Abraão a Davi, se você abre o texto sagrado no segundo livro de Samuel, a gente vê no capítulo 7, o segundo livro de Samuel, dos versículos 12 a 16, a promessa de Deus para Davi. Veja, a gente está caminhando na história bíblica, e percebendo que ao longo desses textos do Antigo Testamento se fala sobre um descendente, sobre a descendência prometida por Deus desde o Éden. Está escrito: quando teus dias se cumprirem e descansares, Deus falando a Davi,
com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe porei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei em varas de homens e com açoites de filhos de homens. Versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. A promessa, então, que vai se desenvolvendo ao longo do texto bíblico, vai mostrando um descendente que esmaga a cabeça da serpente, um descendente prometido que vai herdar o trono, que vai ter o trono de Deus, que vai ter um trono eterno, não um trono como de homens, que passa de uma geração a outra, mas que dura para sempre. A gente olha para um texto como esse, e a gente deve voltar lá em Gênesis, no capítulo 3, e lembrar que existe uma inimizade declarada entre o descendente e a serpente. Onde está a serpente nessa história? Onde se encontra a serpente inimiga do descendente ao longo dessa história? A gente remonta a história, voltando a Gênesis capítulo 4. O capítulo 4 vai narrar para nós, de Gênesis, a história de uma mulher que aguardava por um descendente, aguardava por um filho homem. O texto vai dizer, Gênesis capítulo 4, primeiro versículo: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Porque essa mulher, ela atribui o nascimento de Caim ao auxílio do Senhor. Uma mulher que tinha filhas, uma mulher que aguardava com ansiedade aquele que foi prometido por Deus ali no Éden. A expectativa de um descendente, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que evitaria a dor, o choro, o sofrimento, a morte. A expectativa dela então, agora é essa: nasceu o filho varão, o prometido, aguardado. Mas a gente vai da expectativa à frustração, porque o versículo 8 desse mesmo capítulo vai mostrar para nós que aquele varão corrompido, tomado pelo ódio, pelo pecado, matou o seu irmão Abel. A gente vai da expectativa à frustração, e essa história mostra-se cíclica ao longo de todo o decorrer do Antigo Testamento. A descendência que nasce com a expectativa de ser ela, aquela que acabaria com o sofrimento, e então ela frustra por causa da sua geração corrupta de pecado, manchada pelo pecado. Gênesis capítulo 16, a gente vai se encontrar num texto subsequente à nossa leitura, do capítulo 15. Gênesis 16, a gente tem os 4 primeiros versículos dizendo o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Eu quero que você olhe para esse texto com muita atenção. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Onde a gente encontra isso? Gênesis, capítulo 3, numa conversa entre Eva e a serpente, e Eva é convencida de comer do fruto, e ela dá o fruto a Adão, e ele concorda com isso, e eles comem. Gênesis capítulo 3, versículo 6, a gente tem esse texto como um paralelo, uma sutil ação da serpente. Ela continua aqui, ela continua dominando, ela continua ludibriando, enganando o povo. Igual a gente vê em Gênesis, a gente tem Sarai agora falando: vai, Abraão, não tem jeito, a gente não vai ter condições de ter filho, deita com essa mulher e resolve logo o problema.
Não de acordo com o que Deus fez, mas a partir de uma própria interpretação. Ela diz: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Assim como Eva, na sua interpretação do texto lá em Gênesis capítulo 3, vai dizer aquilo que o Senhor Deus não disse. É Satanás, com a sua sutileza, trazendo uma interpretação equivocada, sendo inimiga do procedimento de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. A gente avança, chega a Êxodo capítulo 1, e é importante a gente passar pela história, passar pelos textos bíblicos, porque a gente vai ver que na história Satanás se faz presente como inimigo do descendente. O capítulo 1 de Êxodo vai dizer no versículo 7, olha o que Deus havia prometido. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. E assim o texto vai se mostrar até o versículo 10, quando então a gente lê o versículo 10, o faraó daquela época dizendo: eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte contra os nossos inimigos e peleje contra nós, e saia da terra. Veja então a influência sutil para fazer parar a multiplicação, para fazer parar aquilo que Deus havia prometido a Abraão. É a sutileza de Satanás nos textos bíblicos. Para fazer parar a multiplicação, no capítulo 1, versículo 15, a gente vai ver agora não mais algo sutil, mas agora a perversidade mesmo de Satanás, a maldade dele no texto bíblico. A gente vê o versículo 15, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinais, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. E aí a gente vai ver o texto, ele dizendo que as parteiras, quando encontravam meninos, não os matava por temor a Deus. Meninos, porque a promessa é de um descendente. A promessa de um descendente, de um filho que esmagaria a cabeça da serpente. A gente está falando aqui, não é de Isaac, percebe? A promessa do descendente, ela continua, ela permeia o texto bíblico. Esse aqui é um prenúncio da sede de Satanás, por querer matar o Filho de Deus, por querer matar aquele que é anunciado como o descendente que esmagaria a sua cabeça. É apenas um prenúncio de sua sede. Eu poderia aqui citar outros textos de profetas, como Isaías, como Jeremias, Miqueias, que vão falar para a gente do anúncio da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Isaías fala, Jeremias, Miqueias, outros profetas falam acerca do nascimento de Jesus. Mas eu quero te convidar a ler mais duas passagens. Mateus capítulo 1, o versículo 14 apenas. Perdão, versículo 17. Mateus capítulo 1, a nossa leitura do versículo 17. O Novo Testamento. Mostrando para nós a suma do que eu tenho dito aqui. A suma dessa história, que é sobre o descendente. Versículo 17 diz: de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia 14, desde o exílio na Babilônia até Cristo 14. E agora então vai ser anunciado o nascimento do Filho de Deus. Aleluia. Os anjos aparecem e dizem: paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. O anúncio do Messias, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, o Filho de Deus prometido no Éden, na plenitude dos tempos, é revelado em sua glória e majestade,
num nascimento virginal, não no nascimento da relação conjugal, matrimonial de homem e mulher, mas gerado pela promessa, gerado pelo Espírito, assim como Deus fez com que todas as coisas fossem criadas pela sua palavra, assim o Filho de Deus é gerado pela promessa no ventre de Maria. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. O descendente é revelado, o filho de Davi, a promessa de Abraão se cumpre. O descendente, o filho que havia de ser revelado, meus irmãos. E agora, veja que de Abraão a Davi, é tudo sobre Jesus. De Abraão a Davi, é tudo sobre Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, é tudo sobre o Filho de Deus, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre o Messias. É Ele quem tira o pecado do mundo, é Ele quem salva pecadores, e não há outra história que está sendo marcada nas Escrituras para que eu e você depositemos a fé. Não há promessa que eu e você queiramos mais do que o Cristo, Filho de Deus, porque Ele, tão somente Ele, pode resolver acabar de uma vez por todas com tudo aquilo que traz caos a este mundo, caos ao seu coração, caos para a sua vida. Daí, se a gente continua no capítulo 1 de Mateus, versículo 13 a 18, a gente tem a seguinte passagem: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Do começo ao fim, a revelação dessa inimizade. Do começo ao fim, a perseguição de Satanás pelo descendente, o Filho de Deus, aquele que esmagaria sua cabeça, aquele que acabaria de uma vez por todas com todo o caos instaurado na criação. É sobre Jesus o texto bíblico. A gente vê isso do começo ao fim, seja de forma sutil, seja como essa, de maneira mais evidente em seu ódio, em sua raiva por Jesus, o Filho de Deus. Então, não é sobre você. Essa coisa de Satanás me perseguir, me assediar, não é sobre você, é sobre o Filho de Deus, é sobre o descendente, é sobre o Messias, é sobre Jesus. A questão aqui é só sobre quem você está sendo influenciado ou dominado. Se você está sendo influenciado e dominado pela história do descendente, ou influenciado e dominado pela história da serpente. Por qual caminho você segue? É sobre isso. Onde você se encontra dentro dessa grande história? A gente vai ler e perceber nas Escrituras que o Filho de Deus, ele foi morto para perdão dos pecados, e ele sabia disso desde o princípio. João 3, do 14 a 16, Jesus vai dizer que como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem haveria de ser levantado, para que por meio da morte dele, todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. É sobre Jesus Cristo. É sobre o Filho de Deus, é sobre o descendente, a morte do Filho de Deus para gerar vida a todo aquele que nele crê. Daí a gente vai ler, por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 11, quando a gente tem ali os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Homens que creram, pela fé, agiram de tal e tal modo. Pela fé, antes da vinda de Jesus, nós temos o testemunho de homens que viveram pela fé. Após a ressurreição de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, nós temos o testemunho da igreja primitiva.
Então, eu quero que você considere a história de Deus, a história da Bíblia, daqueles homens que creram na promessa e que deram bom testemunho dessa fé. Daqueles homens que creram em Jesus e que deram testemunho, a gente vê isso na história apostólica. Eu quero aplicar perguntando a você, para que você faça essa reflexão: qual é o seu testemunho da fé em Jesus? Qual é o seu testemunho da fé em Jesus Cristo? Porque aqueles que creem em Jesus Cristo obtiveram um bom testemunho. Aqueles que creram, veja que o testemunho não é para obter algo de Deus, mas o testemunho é para aqueles que creram que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. É um processo diferente. Nós não nos voltamos em testemunhos para Deus porque esperamos algo de Deus, porque Deus vai nos beneficiar se nós formos obedientes. Não, nós cremos na promessa de Deus, nós cremos na palavra de Deus, e é por isso que nós testemunhamos acerca da vinda de Jesus. Qual é o seu testemunho da fé em Jesus? Piedade e misericórdia se encontram na sua vida? Qual é o seu testemunho da fé em Jesus? Bondade e generosidade se encontram na sua vida? Qual é o seu testemunho da fé em Jesus? Integridade e justiça fazem parte da sua vida? Qual é o seu testemunho da fé em Jesus? Santidade e devoção, uma vida de oração, jejum, comunhão. Esse testemunho está presente na sua vida? Porque a galeria da fé, daqueles que creram na promessa, se dá de testemunhos como estes: bondade, misericórdia, justiça, generosidade, integridade, santidade, devoção. Isso faz parte da vida daqueles que creem. Desde o princípio, a gente está aprendendo aqui que é tudo sobre Jesus. Certo? Ou não? Desde o princípio, é tudo sobre o descendente, é tudo sobre Jesus. Faz sentido para você que os seus dias sejam dele? Faz sentido para você que os seus dias sejam para ele? Faz sentido para você que os seus dias sejam por meio dele, como nós cantamos aqui? Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo vai dizer que já não é ele mais quem vive. Morreu a história do apóstolo, agora é a história de Jesus. É tudo sobre Jesus. Morre o Felipe para que a história de Jesus seja anunciada. Morre o Abner, a Letícia, a Lara, o Miguel, o Adilson, o Fábio. Morre a igreja para que o nome de Jesus, a história de Jesus seja anunciada, porque é tudo sobre ele. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre os nossos filhos, é sobre Jesus. Faz sentido para você que os seus dias sejam dele, por meio dele e para ele? É tudo sobre o Senhor Jesus. Eu cunho essa expressão do livro Quem Você Pensa Que É, do Mark Driscoll. É tudo sobre o Filho de Deus, é tudo sobre Jesus. E quando a gente fala sobre Cristo vive em mim, nós estamos falando que ganhos e perdas é sobre Jesus. Os ganhos e as perdas que existem na sua vida são sobre Jesus. Alegrias e tristezas sobre Jesus. Trabalho, o seu trabalho e o seu descanso sobre Jesus. É tudo sobre Ele. É tudo sobre o Filho de Deus. E eu quero te convidar a orar nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos e queira trazer à memória o descendente. Queira lembrar-se da história do descendente, que justifica pecadores. Então não é sobre você, mas é sobre o Cristo que perdoa você, que te perdoa, que te liberta, que te justifica diante de Deus.
Senhor, Deus deu a vida do seu Filho para o perdão dos seus pecados. Queira considerar o amor de Jesus por você nesse momento. Pai, que contar a história do Senhor nos ajude a nos entender dentro dessa história, para que a nossa fé não seja uma fé vaga, uma fé em coisas corruptíveis, mas naquilo que é eterno, que é prometido antes da fundação do mundo, sobre Jesus, sobre o Teu Filho, e que essa fé nos leve a uma vida de bom testemunho. Que os nossos dias não sejam sobre nós mesmos. Que aqui, com a história de Jesus, a gente deixe o egoísmo, abandone o eu, para viver com base na vida do Teu Filho, com base na Tua promessa, com base naquilo que procede da Tua boca, porque nem só de pão vive o homem, nem só de ganhos, nem só de alegrias, nem só de trabalho, nem só de perdas, nem de tristezas, nem de descanso, mas procede de tudo que vem da Tua boca. E da Tua boca uma palavra, Senhor Deus, como essa nos instrui, que nós estaremos com a raiz de Davi. O Senhor é fiel. As gerações ouvem a respeito dessa promessa. De geração a outra, é tudo sobre o Teu Filho que tem sido anunciado. E aqueles que creem, meu Deus, podem se aproximar de Ti, com base na Tua bondade, na Tua misericórdia, com base em Jesus. Senhor, na obra de Jesus nós encontramos a Tua justiça. Justiça para que nós pudéssemos estar com o Senhor, estar no Senhor. A nossa impureza, o nosso pecado, nos fez separados de Ti. E quem é que pode entrar na Tua presença? O puro de coração. E ao sondar, Senhor Deus, o íntimo de cada um de nós, quando nós sondamos, quando o Espírito do Senhor perscruta o nosso interior e revela a nossa impureza, somos então impedidos de nos voltarmos para o Senhor. Mas nós cremos que Cristo, por sua morte, por seu sacrifício, assumiu as vezes de pecador no nosso lugar. Em sua carne Ele levou sobre si a morte por causa da nossa impureza, por causa do nosso pecado. E é por meio de Cristo que nós temos acesso ao Senhor. Portanto, justificados, Senhor, bendito seja o Teu nome, pela Tua promessa. Obrigado, Senhor, porque de geração em geração essa promessa tem sido anunciada e a nós não foi ocultado, Senhor, a revelação do Teu Filho. A nós não tem sido ocultado, Senhor Deus, o ouvir acerca dessa promessa.
que o Espírito testifique no coração de homens e mulheres, a fim de que creiam e sejam justificados, e tenham, portanto, paz com o Senhor. É a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.